Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui, para o canal que mandou uma mensagem aqui para o canal. O canal aqui foi o Escola de Inglês Central Britânico. Ele escreveu aqui, ó. Ele não, é uma mulher, né? Ela escreveu assim: Hoje fui a primeira, uhul, aqui do Canadá. Então, gratidão, irmã, por você acompanhar todos os dias aqui a mensagem. Coloca o seu nome aí na próxima mensagem, tá bom? Para mim saber quem é. Temos também aqui a mensagem do... Mandar um forte abraço aqui pro Giselmo da Costa Santos também. E para finalizar aqui, a Maria José do Rosário Moreira. Ela escreveu assim: Desde que bebi desta água, não tenho sede. Jesus Cristo na minha vida, né? Uma bonita frase. Jesus Cristo, ele é a água viva, né? Aquele que bebe dessa água não volta a ter sede, né? Muito interessante. Ontem, inclusive, né, eu assisti no vídeo novamente que eu compartilhei a mensagem aqui, eu falando sobre Belém, que significa pão, né? Mas eu acho que na hora no calor da emoção ali, eu deveria ter falado que a palavra Belém significa casa do pão, tá bom? Que significa para nós uma padaria, onde se faz pão. Então, Belém significa casa do pão, e é justamente onde Jesus Cristo nasceu. E ele é o pão da vida, tá bom? O pão que nos sustenta, tá bom? Então, eu achei bem legal essa parte que Belém, que é a casa do pão, é onde surgiu o pão da vida, que é Jesus Cristo. Vamos lá para a mensagem de hoje, eu vou compartilhar com vocês. Ontem eu falei sobre Lucas capítulo 2, do versículo 1 ao 7, narrando ali o nascimento de Jesus Cristo. Então vamos continuar aqui do versículo 8 em diante, que fala aqui o que aconteceu depois do nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Então começa dizendo assim no versículo 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite o seu rebanho. Bom, aqui muitas pessoas colocam, né? Ó, como os pastores estavam no campo, não poderia ser dezembro o nascimento de Jesus Cristo, tá bom? Porque é muito frio, inclusive neva, né? Tem lugares que cai até neve lá em Jerusalém, nessa época do ano. Então não estavam com pastores no campo, por isso que as pessoas falam, não foi dezembro, tá bom? Mas não tem, é só uma observação que eu estava fazendo. Então, os pastores estavam no campo guardando o seu rebanho ali, tá bom? Continuando aqui, o versículo 9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre ele, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Bom, aqui o anjo, né, que está vindo até ele, aqui não fala o nome desse anjo, mas existe anjos que são designados para certas coisas. Por exemplo, o anjo Moroni, ele é encarregado, né, dos registros dos nefitas, tá bom? Então, todo o assunto que se dirigia ao livro de Mórmon, ao registro dos nefitas ali, era ele que tratava desse assunto. E o anjo Gabriel, a gente observou que ele falou de Zacarias, porque o nascimento de João Batista envolvia sobre Jesus Cristo, falou com Maria. Então talvez possa ter sido aqui o anjo Gabriel também que apareceu aos pastores ali, já que ele tinha essa responsabilidade sobre o nascimento de Jesus Cristo ali, né? Então é possível que possa ter sido ele, mas aqui não fala o nome do anjo. E aqui para observar algo interessante, que quando Jesus Cristo nasceu, eles vieram anunciar, né, o nascimento desse rei. E aí, para quem eles escolheram chamar ali para anunciar? Eles foram anunciar os pastores. Eu não sei se você sabe, mas os pastores naquela época era a classe de trabalho que ninguém queria. Era muito sacrificante ser um pastor, né? Veja só no versículo aqui, eles guardavam o rebanho na noite do mal ali. Então, eles tinham que fazer parto do gado. Era um trabalho muito sacrificante. Quase ninguém queria, né? Aliás, ser um pastor naquela época não era uma fama muito boa, não. Eles tinham a fama de ladrão, tá bom? E também, inclusive, eles não podiam, se você fosse um pastor naquela época, né, de rebanho ali, você não podia servir como testemunha no tribunal. Olha só, né? Que coisa, eles tinham uma fama ruim ali, né? Inclusive, a gente tem um relato de briga de pastores lá em Gênesis capítulo 13, tá bom? Que é quando Abraão, né, tem grande gado e Ló também tem um grande gado, e os pastores de Abraão acabam discutindo, brigando ali com os pastores de Ló, né? Os gados se misturavam, tinha
o mesmo pasto ali para os dois rebanhos. Então eles acabavam discutindo e brigando ali, até que Abraão pegou e fez aquela divisão, né? E escolhe um lado, eu vou para o outro, e assim foi. Então os pastores não eram bem vistos naquela época, tá bom? Né? Mas vemos que o Senhor, ele chama pastores, né? Davi, ele era um pastor. O próprio Salvador Jesus Cristo, ele tem o título, né? Eu sou o bom pastor, ele é o nosso bom pastor. E aqui, entre todas as classes que poderia anunciar o nascimento de Jesus Cristo, anunciou a quem? Aos pastores, justamente a esses aqui, a classe mais desprezada entre o povo aqui, tá bom? Então o anjo apareceu a eles e eles tiveram grande temor, né? Ficaram com medo. Eu acho que até eu, né? Ver um anjo na minha frente assim, todo brilhante, eu ia ficar morrendo de medo. Mas olha só a atitude do anjo, né? No versículo 10. E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis aqui que te trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Então, a primeira coisa que o anjo fez foi tranquilizar os pastores. Olha, não tema, tá bom? Eu estou aqui, né, para trazer novas de boa alegria para vocês, que não é só para vocês, é para todo o povo. Essa palavra em grego aqui, para todo o povo, né, normalmente ela é usada, né, no grego aqui, no sentido da casa de Israel. Então seria para todo o povo de Israel. Porém, aqui tem um sentido mais amplo, tá bom? Porque Jesus Cristo, ele nasceu, ele é boas notícias para quem? Não só para a casa de Israel, mas para todas as nações, tá bom? Então tem uma abrangência mais ampla aqui. Vamos continuar aqui no versículo 11, diz assim, ó: Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nesse versículo 11 aqui, são apenas duas linhas, e nessas duas linhas, o anjo ele fala de 3 títulos de Jesus Cristo, tá bom? Ele primeiro chama ali de... Ele falou aqui de que vos nasceu o Salvador, que é Cristo e Senhor. Então, os 3 títulos aqui de Cristo, né? Salvador, Cristo e Senhor, né? 3 títulos aqui que ele usa sobre Jesus Cristo. Eu achei interessante isso. Vamos aqui no versículo 12, continuando. Isso vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Então, o sinal, que era para ele saber quem era o menino, onde estava o menino, era o pano, né? Que o menino estaria envolto em panos, deitado numa manjedoura, né? Então, continuando aqui, o versículo 13 diz assim, ó: E no mesmo instante apareceu com o anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo. Então, apareceu um coral de anjos, né? Um exército de anjos ali, uma milícia grande de anjos ali, clamando, né? Todos em uma só voz, né? Então, acreditamos que é um coral, né? Que eles estavam cantando. Então, aqui seria um canto. O que esses anjos cantavam? Versículo 14, inclusive temos hinos sobre isso, né? Eles cantavam: Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Essa boa vontade para com os homens é a boa vontade que Deus tem de nos abençoar, nos dando a paz na terra. Quem é a paz? É o próprio Salvador Jesus Cristo. Então, quando ele diz paz na terra, significa Jesus Cristo na terra. Nasceu Jesus Cristo. Nasceu a paz, tá bom? Para que nós possamos ter essa paz. O Cristo, ele trouxe essa paz, tá bom? A gente lembra nas escrituras, né, aqui no Novo Testamento, que Jesus Cristo fala: a minha paz vos dou. Não como o mundo a dá, mas a minha paz eu vos dou. Tá bom? Então é bem interessante isso aqui também. Versículo 15 continua dizendo aqui: E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Olha, é bem impactante, né? A mensagem trazida por anjo ali, um exército de anjos cantando, um coral lindo ali, né? Se você gosta de cantar, participa aí no coral da sua ala, quem sabe você estava entre esses anjos cantando, né? Nós, né, na Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, nós temos a crença que antes de nós nascermos, nós já vivíamos com Deus, né? E envolvido nesse processo, nesse plano aqui, pode ser possível, tá bom? Como uma hipótese aí de você ter cantado ali para os pastores ali, né? Glória a Deus nas alturas, tá bom? Então, você pode ter sido parte desse coral aí também, né? Eu acredito aí, é uma
de uma hipótese aí que eu acredito, tá bom? Bom, compartilhando aqui, após os anjos irem embora, o que os pastores fizeram, né? É uma mensagem muito chocante, anjos vieram falar, né? Porém, aqui a gente observa que quando eles foram embora, os pastores falaram: vamos até Belém e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Então, aqui os pastores, eles consideraram mais importante a mensagem do que aquele que trouxe a mensagem. Eles não ficaram ali conversando. Olha, nós vimos anjo, faz tempo que ninguém vê um anjo, ninguém tem um relato desse. E a gente não viu só um anjo, a gente viu um coral de anjo. Que voz bonita. A gente não vê o relato disso, né? A gente vê eles pegando e dando foco na mensagem, né? Falando, vamos lá em Belém ver isso que o Senhor nos fez saber. Então, a mensagem é mais importante do que o mensageiro, né? Então, por exemplo, hoje aqui eu estou como um mensageiro compartilhando a palavra com vocês, mas a mensagem que eu estou compartilhando é muito mais importante do que o humilde mensageiro que está falando aqui agora, né? Seja essa a mensagem feita pelo Lucas Guerreiro, né? Tenho grande admiração, acompanho os vídeos dele, gosto muito, mas a mensagem que o Lucas Guerreiro traz é muito mais importante do que o próprio mensageiro. E até comparando aí com o presidente Nelson, né? A mensagem que o presidente Nelson traz é mais importante do que o próprio mensageiro, que é o presidente Nelson. Então nós somos instrumento na mão de Deus. Sempre a mensagem é mais importante, tá bom, do que o mensageiro. Então aqui a gente viu anjos trazendo essa mensagem e os pastores falando aqui sobre a mensagem e não falando sobre os anjos. Eu gostei demais dessa parte aqui, tá bom? Continuando aqui, versículo 16. E foram apressadamente, olha que eles foram rápido, né? Eles queriam logo ver esse sinal, né? E acharam Maria e José e o menino deitado numa manjedoura. Bom, eu acredito que ao ver o menino Jesus deitado numa manjedoura ali, aquele lugar, embora possa ser ali um estábulo, né, um presépio, né, aquele lugar se tornou como um templo, tá bom? Quando nós entramos no templo, o lugar mais sagrado ali tem o que nós chamamos a sala celestial, né, simbolizando ali o reino celestial onde Deus habita. Nós entramos nesse local. E ali é simbolizado que tem a presença de Deus. Então imagina num estábulo, né, dentro de uma manjedoura, o próprio Deus estando ali. Então aquele lugar ali, ele se tornou o santo dos santos, tá bom? Aquele lugar, naquele momento ali, se tornou o lugar mais sagrado da terra, porque o próprio Deus estava ali entre aquelas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Versículo 17 aqui, né? A mensagem já está ficando grande aqui, né? Vou finalizar. Ó. Versículo 17. E vendo, divulgaram a palavra acerca do menino que lhe fora dito. Então os pastores começaram a compartilhar tudo que os anjos compartilharam com ele, como eles acharam ali, o sinal que foi dado que eles achariam o menino envolto em panos, na manjedoura, né? E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, meditando em seu coração. E voltando os pastores, glorificando e louvando a Deus por todos os que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Então, observe, né, que Jesus Cristo nasceu, eles foram lá e verificaram por si mesmo, né, o nascimento de Jesus Cristo, viram o menino Jesus ali envolto em panos, na manjedoura, mas após eles saber do nascimento de Jesus Cristo, eles já não são mais a mesma pessoa. Como que eles voltam para casa, né? Como que eles voltam para o seu rebanho? Louvando a Deus, né? O versículo diz assim, ó, e voltando os pastores, glorificando e louvando. Então eles estavam glorificando e louvando a Deus, né? Por tudo que tinham visto e ouvido, e o que havia dito também, né? O que eles haviam profetizado. Eu peguei aqui o sentido da palavra no grego, a palavra glorificar e louvar. O que significa a gente glorificar e louvar? Eu peguei no grego aqui a palavra glorificar e tem várias coisas aqui que são palavras que poderia estar deduzindo o que é glorificar. E aqui eu vou ler essas palavras. Diz assim, ó, glorificar significa pensar, supor, ser da opinião, louvar, exaltar, magnificar, celebrar, honrar, conferir honras, ter em alta estima,
tornar glorioso, tornar como ilustre, vestir como resplendor, conceder glória a algo, tornar excelente, tornar renomado, causar ser ilustre, tornar magnitude, né? O valor que alguém ou alguém tornar isso manifesto e conhecido. Então, tudo isso significa aqui a palavra glorificar, né? E a palavra louvar, eu peguei aqui também, que significa louvar, exaltar, cantar louvores em honras a Deus. E permitir, recomendar, prometer ou jurar. Então, são esses os sentidos. Observe que após os pastores verificarem por si mesmos de todas aquelas circunstâncias, eles não voltaram normalmente para casa, para o rebanho deles, né? Eles voltaram glorificando a Deus e louvando, cantando ali. Eles eram novas pessoas, tá bom? E assim deve ser conosco. Por quê? Cristo, né, Jesus, ele pode nascer 1000 vezes em Belém. Mas se ele não nascer no seu coração, você vai continuar a mesma pessoa. A gente repara aqui que a atitude dos pastores foram diferente. Após eles verem o nascimento de Cristo, Cristo nasceu também no coração deles e eles cantavam e louvavam. Que nós possamos ter essa energia, né, na sacramental, cantando os hinos de louvor, cantar com energia, que Cristo ele possa realmente nascer no nosso coração. Porque embora Cristo ele possa nascer 1000 vezes em Belém, se ele não nascer no nosso coração, a nossa atitude vai ser a mesma, a gente vai ser apático a essa notícia. Cristo nasceu, tá bom. Não, tem que fazer diferença na nossa vida, tá bom? Então, o último comentário que eu faço aqui é qual é o efeito, né, na sua vida por Cristo ter nascido? Qual é a sua atitude? A gente tem que ter essa atitude de louvar, né, de cantar, de exaltar ao Senhor. Que nós possamos fazer, uma das maneiras de fazer isso é por meio de hino. A gente já observou aqui que os anjos veio em um coral cantando ali o hino, e também os pastores voltaram louvando, né, que também significa aqui cantando ao Senhor, tá bom? Então eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.